Uma parte da queda das importações que já está acontecendo apenas reflete o menor investimento privado e uma eventual queda do consumo que possa acontecer. Porém, uma parte da menor importação está também relacionada com o aumento do preço do dólar. Aumento do preço do dólar que torna mais competitiva uma parte da produção nacional que tinha sido prejudicada pelo baixo preço do dólar que vigorou desde o começo desse crescimento do PIB em 2003 e 2004. Mas isso é só uma parte dessa redução das importações que possa ter esse efeito positivo do ponto de vista das vendas e da produção. Uma parte importante da queda das importações é simples reflexo da queda da atividade econômica. O consumo das famílias, por sua vez, depende do que venha a ocorrer com o crédito e com a renda disponível da população. Articular crédito exclusivamente em moeda nacional, sem o apoio da entrada de recursos externos para a economia brasileira dos últimos anos, não parece uma coisa trivial. E é uma questão central para a definição dos rumos da economia brasileira neste e nos próximos anos. Quanto à questão da renda disponível, acho importante olhar o que aconteceu com o crescimento recente da economia brasileira, que foi motivado por intenso aumento do consumo e do investimento. Sem menosprezar o papel dos esquemas de transferência de renda, desde Bolsa Família, a aposentadoria rural, passando pelo seguro-desemprego e pela renda mínima para o idoso, foi fundamental o país ter voltado a ampliar substancialmente o mercado de trabalho assalariado, quando a economia brasileira voltou a crescer nesses últimos anos. E na melhora do mercado de trabalho assalariado, destacaram-se a formalização dos empregos e o aumento do valor do salário mínimo. A formalização dos empregos envolve basicamente duas questões. O fato da grande empresa ter voltado a gerar emprego, de um lado, e a maior formalização das empresas pequenas e dos contratos de trabalho dos seus empregados. E essa formalização dos empregos é importante, pelos benefícios que a formalização dos contratos de trabalho garante para os empregados e para a arrecadação das contribuições sociais. O aumento do valor do salário mínimo ajudou a fortalecer o aumento da renda dos empregados com e sem carteira de trabalho, que tem salário pouco abaixo ou pouco acima do salário mínimo legal. As mudanças que aconteceram entre 2004 e 2007 na distribuição dos empregados por faixa de salário mínimo de 2007 mostra claramente a importância do aumento do valor do salário mínimo, junto com o crescimento da economia, o crescimento do emprego e a formalização dos contratos de trabalho. As quatro coisas em simultâneo tiveram forte impacto na massa e na distribuição dos salários. Classificando
os empregados, todos os empregados, com e sem carteira de trabalho, trabalhe para estabelecimento, trabalhe para as famílias prestando serviço doméstico remunerado, o que se tinha, e agrupando em poucas classes de renda, levando em conta o poder de compra do salário mínimo em setembro de 2007, e comparando setembro de 2004 com setembro de 2007, se tem que abaixo do salário mínimo de 2007, que é muito maior, quase 40% maior do que o salário mínimo de 2004, a proporção de todos os empregados com e sem carteira que ganhava menos do que o salário mínimo de 2007, que era maior do que o de 2004, era 40%. E passa para 17% em 2007. Veja que não é 40% que ganha menos do que o salário mínimo de 2004, porque o de 2007 era maior do que o salário mínimo daquela época. Então, está incluindo alguns trabalhadores que ganhavam já um pouco acima do salário mínimo. Mas significa de que um conjunto imenso de trabalhadores um pouco abaixo e um pouco acima do salário mínimo acompanharam mais ou menos o reajuste do salário mínimo, que permitiu um aumento de poder de compra da ordem de 40% nesses 3 anos.